bastante interessante, um tema que eu já venho estudando já há algum tempo e acabou coincidindo e combinando com o dia de hoje. O dia nós vamos participar da mesa do Senhor, uma noite muito especial, uma noite onde somente quem está em Jesus tem o privilégio de participar da mesa do Senhor. Então, nós que estamos aqui somos privilegiados. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Já está na tela, eu vou usar a versão NAA hoje. Diz assim o texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Feche os seus olhos para a rápida oração. Espírito Santo, nós estamos expostos diante de Ti, nessa noite tão especial, e queremos que Tu fale no nosso coração nessa noite, por meio dessa palavra. Traga revelação, temor e quebrantamento aos corações hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Amados, há algum tempo atrás, eu ouvi uma música que mexeu muito comigo. Já tem uns 2 meses, mais ou menos. Eu fui tocar num evento, e aí essa música estava no repertório, e eu fiquei bastante incomodado com essa música, e nós vamos cantar ela depois aqui no final dessa mensagem. Uma música que me mexeu muito, e toda vez que eu ouvia essa música, mesmo lá em casa, estudando ela para tocar, eu chorava, porque era uma música que eu ainda não consigo explicar o que ela faz dentro de mim, porque é algo que vai além de sentimento, vai além de emoção, é uma compreensão do que essa música me traz. E depois nós vamos cantar essa música bem conhecida. E a partir dessa música, então, eu fui estudar esse tema, que é a paz com Deus. Eu tive a curiosidade de ir a fundo nesse estudo e tentar uma tradução bem literal desses 2 versículos, e é bem interessante. A Bíblia literal do texto tradicional diz assim, do verso 1: havendo nós, pois, sido declarados justificados em decorrência da nossa fé, então paz temos para com Deus, por ação do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma tradução literal do texto. O verso 2 diz assim, por operação de o qual também temos tido acesso através de a fé para dentro desta graça, na qual temos estado firmes e estamos nos regozijando, apoiados sobre a esperança da glória de Deus. Você vê que a tradução literal é um pouco mais complexa, para compreender é um pouquinho mais difícil. Mas a NAA chega muito perto do original, e é por isso que eu estou usando essa versão hoje aqui, para trazer um pouquinho mais de profundidade nessa mensagem. Muitos cristãos de décadas de evangelho, de vida cristã, ainda não entenderam o significado da obra da redenção. E até muitos que estão chegando, que estão se convertendo, não só aqui na Videira, mas de modo geral, também não compreendem, de fato, o significado da obra da redenção. Elas não se deram conta de que elas saíram de um estado de condenação eterno, de um estado de perdição, para um estado de salvação. Muitas pessoas, ao serem evangelizadas, resistem à mensagem das boas novas. Por quê? Porque elas acham que elas estão num campo neutro. Elas pensam que elas estão num campo assim, não, eu não preciso de Jesus e não vai acontecer nada comigo, não tem nada demais.
Várias pessoas que eu já preguei o evangelho têm essa resposta: Lucas, eu sou uma pessoa boa, não vai mudar nada eu ir para a igreja. Porque elas, de fato, elas não compreendem que antes dessa questão da paz com Deus, ela estava num estado de condenação. E por que isso? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Muitas pessoas, elas rejeitam a mensagem de Jesus, porque elas acham que elas estão bem onde estão, que não precisa melhorar, já está bom como está. Mas elas só terão a real compreensão do estado em que elas se encontram, quando tem um encontro real com Jesus. Somente o encontro com Jesus é que traz essa revelação do estado que ela se encontra de condenação eterna. Então, por isso, que quando nós dizemos sim para Jesus, lá atrás, na nossa infância, ou juventude, ou há pouco tempo, a gente não tem dimensão do que isso significa. Porque nós estávamos, antes de conhecer Jesus, já condenados, nascidos no pecado. A condenação já é certa para quem não conhece Jesus. É certo. E quando, então, nós entregamos a vida a Jesus, toda essa condenação já não está mais sobre nós. A sentença de morte já não está mais sobre nós. Mas muitos não têm noção do que isso significa. E por não ter essa noção, por não ter esse entendimento, leva a vida no Evangelho de forma rasa. Por não ter essa revelação, leva o Evangelho de uma forma superficial. Aí tudo se ofende, tudo se magoa na igreja, tudo acha ruim. Se o pastor fala assim, acha ruim. Se o líder fala assado, acha ruim. Tudo é motivo para abandonar, tudo é motivo para abrir mão da fé, e abre tão facilmente por coisas tão banais, coisas que passam como o vento. Hoje eu conversava com um rapaz e eu fiquei assim bastante triste com o que eu ouvi dele. Um camarada com anos de evangelho, com anos de conversão, falando de que ele não tinha vontade de fazer as coisas de Jesus. Ele não tinha interesse nas coisas que eram de Deus. E isso me intrigou bastante, e eu fiquei ouvindo ele falar, ele justificando a razão dessa falta de amor. Falei assim, não, Lucas, mas eu faço meu devocional, eu ouço o bispo tal, eu ouço fulano de tal, eu ouço Beltrano, eu faço isso, eu faço aquilo, mas quando fala de ir para macro, eu não quero ir para macro, eu não quero ir para conexão, não quero ir para celebração, é um fardo para mim. E quando ele me falou isso, eu disse assim, varão, eu sugiro você a ter um encontro com Jesus de verdade. Porque pelo que você tem me falado, você ainda não teve um encontro com Jesus. Você viveu uma vida bem religiosa, cheia de programas, cheia de ocupações, mas de relacionamento com Jesus você não tem. Porque quando você conhece Jesus, você ama o que Jesus ama. Quando você conhece Jesus, você quer estar aonde Jesus está. Quando você conhece Jesus, você ama as pessoas que Ele ama. Então, como você quer me dizer que você ainda tem algo por Jesus, mas você odeia estar aonde Ele está? Eu amo minha esposa, e eu quero sempre estar com ela. E Deus abriu a porta agora que ela vai trabalhar em teletrabalho. Então, glória a Deus. Vamos passar mais tempo juntos, em família. Glória a Deus por isso. E quem conhece a história de Simé, já são quase 20 anos viajando em estrada para Cruz das Almas, para Santo Amaro. Então, agora é um refrigério de Deus para a nossa família. Então, nós estamos muito felizes. Júlia, então, nem se fala, né? Mas eu quero estar com ela. Qualquer tempo do dia que eu possa estar com ela, eu quero estar. A mesma coisa com Jesus. A mesma coisa. Então, assim, como eu posso falar que eu amo Jesus, mas eu não quero estar perto de Tony? Eu não quero estar perto de Marlene?
eu não tenho paciência de conversar com o Wellington. Como a conta não fecha, está entendendo? E aí eu quero voltar para esse tema, porque quando nós não compreendemos isso, que nós temos paz com Deus, nós largamos facilmente o caminho do Evangelho. Facilmente nós largamos. Mas tem algo interessante nessa porção do texto, que ele está falando justificados. O que significa justificados? Nós somos tornados justos. Alguém nos justificou. E esse tema da justificação é interessante, porque ela pode também trazer uma conotação de exortação, para que a gente desfrute da paz que tem com Deus, nessa porção que nós lemos aqui. Pois nós estamos justificados mediante a fé, e por estar justificados, nós temos paz com Deus. Então, desfrute dessa paz, usufrua dessa paz, viva essa paz. E para que você entenda o que é justificação, eu quero aqui duas pessoas, rapidinho, para dar um exemplo. Sobe aqui comigo, duas pessoas. Pode vir, Tony, vem. João também se ofereceu aí. Vem cá. Para que você entenda o que eu estou falando. Vem cá. Ó, esse é o devedor. E esse é o credor. Tá bom? Então, esse deve para esse. E esse aqui, ele veio cobrar dívida. Ele não vai aliviar a dívida dele. Tá certo? E aí, o que acontece? Está aqui, o credor veio pegar a parte dele. E ele vai levar a parte dele, custe o que custar. Só que o devedor não tem como pagar isso. Por mais que ele queira, por mais que o coração dele arda, ele não tem como pagar. Aí, o que acontece? Vem o justificador, ou uma espécie de defensor, e fala assim, ele te deve quanto? É X? Tá bom. Eu vou lhe dar X, a dívida dele está paga, ok? Eu paguei a dívida dele. Mas o que eu quero é que você trate bem ele, que você fique em paz com ele. Está tudo bem? Pode ser assim? Pronto. E aí, então, o credor agora, o devedor, está com a dívida paga, e ele pode ser amigo do credor. Está entendendo? Mas quem pagou foi o justificador. Pode sentar. Obrigado, viu? Pode sentar. Quem pagou foi outra pessoa. E foi isso que Jesus fez. O devedor não tinha como pagar. Mas Jesus foi e assumiu a culpa, assumiu a dívida, para que agora eles dois tivessem relacionamento. Então, a justificação, ela tem dois aspectos. Uma é de tornar justo, é um estado sólido, digamos assim, diante do homem, diante de Deus, ele está justo. Deus olha para o homem e vê o homem justo por causa da dívida que foi paga por Cristo Jesus. E tem o aspecto do relacionamento, que agora o homem ele pode se achegar a Deus. O homem pode ter acesso a Deus, como fala o versículo 2. Diz assim, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, ou seja, o favor imerecido, a graça salvadora. Então, o homem agora, por ter paz com Deus, nós podemos participar de uma mesa como essa. Por ter paz com Deus, nós podemos dobrar o nosso joelho e pedir perdão ao Senhor. Por ter paz com Deus, nós somos ouvidos por Ele. Por ter paz com Deus, nós temos acesso. Nós não precisamos de um sumo sacerdote, de um sacerdote que vai lá ofertar. Não, nós nos achegamos a Ele. Quando você lê o Antigo Testamento, os primeiros livros ali, do Levítico, principalmente, você vai ver várias leis, regras que o povo deveria cumprir. Mas é interessante quando você olha esse tema, desde o início da criação, você vê que Deus começa a criação com Adão e Eva, e vem vindo os filhos, Caim mata Abel, e aí então a multidão vai surgindo,
os povos vão surgindo, e aí Deus vê que o pecado está lá tomando conta, Ele quer destruir, então Ele pega a família de Noé e fala assim, ó, constrói uma arca aí, põe aí um casal de cada animal, e a tua família entra dentro que eu vou mandar água. E o pessoal que está por fora está tirando onda, fala, rapaz, nunca choveu aqui, tu está achando, vai vir água da onde para fazer esse barcão aí flutuar? Não, o Senhor mandou. Noé, então, é esculachado, é esculhambado, e a galera está lá tirando onda. Está lá tirando onda. Só que chega o belo dia, que o barco fica pronto, os animais entram e a porta se fecha. E a água começa a subir. Agora faz sentido. Poxa, o barco realmente era útil. Só que agora já foi. Agora não tem mais como entrar no barco. Talvez o pessoal falasse assim, rapaz, vai botar esse monte de bicho aí, rapaz, elefante faz cocô pra caramba, velho. Vai feder esse negócio. Rapaz, tu vai botar porco aí dentro, tu já viu o porco limpo? Tu vai botar vaca, meu Deus, que fedor vai ser aí, vai ser insuportável. Mas sabe o que é, gente? Mesmo com fedor, mesmo com bicho sujo, havia salvação ali dentro. Mesmo com todo o cheiro mal, mesmo com todo o cheiro mal, ali dentro havia salvação. Fora da arca, era só morte que restava. E a gente sempre faz essa alusão à igreja. E essa é uma verdade. Às vezes tem pessoas que olham assim, para ser crente como aquele, jamais. Rapaz, eu não quero ser crente, não. Crente é quadrado, crente é isso, crente é aquilo, crente... E faz um montão de adjetivos negativos. Tranquilo, não tem problema. Não tem problema. Porque aqui dentro há salvação. Fora da igreja não há salvação. Então, assim, se tem um bichinho que está te espinhando aí, fique tranquilo. Porque é melhor estar sendo espinhado e sendo salvo do que lá fora, na regalia e sendo condenado. Esse é o verdadeiro e o real pensamento. E nós precisamos entender uma coisa. Uma das verdades que eu quero trazer para você hoje aqui é que nós precisamos saber que havia uma necessidade de reconciliação a ser feito entre o homem e Deus após a queda, após Adão e Eva terem comido do fruto do pecado. Havia uma necessidade de reconciliação. Era preciso fazer isso. Porque olha só, você já conhece o texto, que por um homem entrou o pecado, e esse homem foi Adão. E por causa dele, todos nós que viemos após ele, a gente vem com essa natureza pecaminosa. Não tem jeito. Nossos filhinhos podem nascer lindinhos, fofinhos, cheirosinhos, rosadinhos, nascem sob condenação, nascem com essa natureza pecaminosa. Basta você contrariar a criança, você já vê que a carninha já começa a espernear. Infelizmente, por causa de Adão e Eva, o pecado entrou por eles. E aí, o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, explica melhor isso para mim e para você. Diz assim, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Preste atenção. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Olha só que riqueza desse texto. Preste atenção no verso 3. Entre eles também, nós andamos no passado. Indica o quê? Um comportamento, uma conduta, indica um modo de vida. E fazendo a vontade da carne, e fazendo a vontade dos pensamentos. E isso nos tornava filhos da ira,
filhos da condenação, filhos do juízo de Deus, por causa da natureza pecaminosa, por causa de que ainda não éramos nascidos de novo, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, assim como muitos aí fora ainda estão. É por isso que é tão importante a evangelização, o falar de Jesus, porque assim como você está livre da condenação, o seu colega, o seu vizinho, o seu amigo, também precisa saber dessa notícia, precisa ouvir dessa palavra, ele precisa saber, se você ficar aí, você vai morrer, e você vai morrer sem Deus, e não se trata apenas dessa vida sem Deus, é a eternidade sem Deus. Às vezes as pessoas não se dão conta, pensando que a vida se resume a só isso, a só esse momento aqui na terra, mas não, queridos, é uma condenação eterna. Você pode pensar, não, são 30 anos, 40 anos sem Jesus, não, é uma eternidade, você pode passar uma eternidade sem Jesus. E se isso não traz temor ao teu coração, não traz vontade de você, de falar do amor de Jesus para o seu amigo, há algo a ser mudado em você hoje. Nós estávamos condenados, mas alguém pregou o evangelho para mim e para você, e nós entendemos essa mensagem que abriram os nossos olhos, e nos fizeram reconhecer Jesus como Salvador da nossa vida, e fomos agora libertos dessa condenação, e temos paz com Deus. Romanos capítulo 1, verso 18, diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e versículo 27, diz assim, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja a seriedade disso, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, a primeira verdade é que precisa saber que havia uma necessidade de reconciliação, porque por natureza éramos filhos da ira. Essa é a primeira verdade que você precisa gravar hoje aqui. E você foi reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E não foi um preço baixo, foi um preço muito caro, do qual você não poderia pagar. E por causa desse sacrifício, essa reconciliação foi possível acontecer. A segunda verdade é que de extrema importância que você saiba de onde você foi tirado, para que você dê valor aonde você está. Por não saber de onde veio, faz pouco caso de onde está. É como eu falei anteriormente, logo no início, tem pessoas que elas pensam que elas estão num lugar neutro, que antes de conhecer Jesus, elas estão num lugar zen, que não vai acontecer nada, que está todo mundo ali, numa boa. E não é verdade. Longe de Jesus, há só condenação e morte. Longe de Jesus não há salvação. Longe de Jesus não há como se chegar a Deus. Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Não temos uma outra opção. Boas obras não levam a Deus. Obras de caridade. Eu faço parte de um grupo musical que no final do ano eles fazem questão de irem para algumas igrejas e entregarem cesta básica. Eles falam assim, não, a gente quer fazer a nossa boa obra do ano. A gente quer compensar o ano. Mas passou o ano todo traindo a esposa, passou o ano todo fazendo escambau. Mas chega no final do ano, na época de Natal, o espírito natalino toma conta, então eles agora viram homens caridosos. Mas isso não conta nada, não quer dizer nada, porque a condenação ainda está sobre eles. Porque o que de fato tira-nos do estado de condenação é estarmos em Jesus.
É por meio de Jesus que a condenação não tem mais efeito sobre nós. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Porque, olha só o verso 2, olha só. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, ou seja, a lei do Espírito em Cristo nos livrou dessa lei do pecado e da morte. Olha só o verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, que é o quê? Da salvação, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne do seu Filho, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, queridos, Deus cumpriu o que a lei pedia em Jesus Cristo, porque nós jamais conseguiríamos cumprir o que a lei exigia, jamais, jamais. Por mais que tivéssemos boa intenção, fosse atrás com todos os nossos esforços, jamais conseguiríamos fazer. Mas Jesus foi lá e fez por mim e por você. A obra redentora de Cristo forneceu uma expiação, uma cobertura para o pecado daquele que foi declarado justificado pela fé. Eu não sei se você já folheou lá o livro de Êxodo, o livro de Levítico e Números, aonde Deus, ele vai dizendo para Moisés cada oferta para cada tipo de pecado, para cada situação. E aí, então, o homem, ele não precisava, de fato, se arrepender. Ele não precisava, de fato, ter reconhecido o pecado. Bastava ele pagar o preço. O preço é uma ovelha por tal pecado, é um boi por tal pecado, é um casal de pombinhos por tal pecado. Então, tranquilo, ele ia lá, pagava o que tinha que pagar, entregava o animal, o sacerdote assumia dali para frente, então, aspergia o sangue, fazia as ofertas, queimava o que tinha que queimar, e soltava o que tinha que soltar, e por aí ia. Mas a obra de Jesus, ela faz exatamente aquilo que nós não poderíamos fazer, que é essa expiação pelo pecado. E aí, então, ele, além de fazer a expiação, ele nos torna justos. E nos tornando justos, ele nos torna reconciliáveis com Deus. Ele nos torna, agora, pessoas com a possibilidade de se aproximar de Deus. Já não tem mais a questão da animosidade contra Deus. Já não tem mais a questão, rapaz, será que eu posso ir? Será que eu posso entrar na presença de Deus? Não, você pode viver na presença de Deus. O verso 2 de Romanos 5, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Há uma comunhão para ser desfrutada. Há uma comunhão para ser desfrutada. Nós temos acesso a essa graça salvadora. E é interessante essa porção aqui, porque o texto ali está falando de acesso, mas lá no original, você pode substituir acesso por introdução, ou ser introduzido. Você pode também substituir essa palavra por proximidade. Mas é interessante, se você colocasse ali, ó, nós obtivemos também a condição de sermos introduzidos, ou de nos aproximar, também caberia aqui nesse texto. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, e você vai lembrar da rainha Esther. Quem lembra aqui da rainha Esther? A conexão Esther tem que saber. A rainha Esther, ela foi... Eu não vou aqui contar a história, porque senão vai tomar muito tempo. Mas teve um dia que ela foi se apresentar ao rei. E ela podia se apresentar ao rei de qualquer jeito, da hora que ela quisesse, como ela quisesse? Não, né? Como esposa, ela poderia. Ela tinha
a permissão. Ela tinha acesso ao rei, mas ela dependia de uma permissão. Então, o texto de Romanos é mais ou menos isso. Ela tinha acesso, mas não era qualquer acesso de qualquer maneira. Então, ela podia se apresentar ao rei, e ela só entrava na presença do rei se o rei estendesse o cetro a ela, para que ela pudesse, então, se achegar a ele. Era assim ou não? O texto de Esther está lá. É mais ou menos nesse contexto que o texto de Romanos está dizendo: olha, nós temos agora a liberdade de sermos introduzidos à presença, nós temos a permissão, nós temos os dois. Nós temos o acesso e a permissão de se achegar por causa do que Cristo fez. Olha que riqueza dessa palavra. Nós somos reconciliados com Deus. Então, o acesso e a introdução e a permissão, elas estão de mão dadas. A gente precisa desfrutar dessa liberdade que é usufruir da paz que temos com Deus, acessar essa graça. De fato, a graça é o quê? Esse favor não merecido. Quando nós ainda estávamos mortos, nós nem pensávamos nisso, mas alguém já tinha pagado esse preço, que é Jesus. E eu quero convidar a banda a subir aqui. Nós vamos cantar essa música. O nome dessa música é Colossenses e Suas Cordas de Amor. Não faz não. Não precisa fazer. Eu quero que você, assim como está sentado, feche os seus olhos. Se você conhece a música, cante junto. Mas se não conhece, apenas se concentre nessa letra, que é uma verdade para mim e para você. Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus. Retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser
suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter, me fez amigo em seu verter. Aleluia. Pode ficar tocando. Nós vamos celebrar nesse momento a ceia do Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Cláudio, o pastor Matheus Oliveira também. Nós vamos orar por esses elementos, consagrar ao Senhor o cálice e o pão. Vou pedir para que Matheus faça essa oração, Matheus. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essa noite que nos faz recordar, trazer à memória o teu sacrifício por nós, Jesus. Obrigado pelo teu sangue derramado ali. Obrigado porque o Senhor perseverou até o fim para nos salvar e nos trazer essa paz e ter paz contigo. Apresentamos esse elemento que representa o teu corpo. Corpo esse que foi ferido, moído por nós, sacrificado por nós. Obrigado, Jesus. Apresentamos também esse elemento que representa o teu sangue. O sangue que nos lava, o sangue que nos purifica, o sangue que não perde a validade nem o poder. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz em nosso favor. Nós apresentamos esses elementos a ti nessa noite, em nome de Jesus.